pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pode Vir. Hoje nós vamos estar falando sobre renúncia, exatamente. Qual a importância da renúncia na sua vida cristã? Já parou para pensar nisso? Algumas pessoas fizeram essa pergunta para nós e a gente está aí com esse vídeo para você. Então, eu quero iniciar já com uma pergunta. Você já se sentiu preso a alguma coisa ou a algo que não te faz bem? Então, pensa aí. Pensa direitinho, pensa em alguma coisa, mas fica com a gente até o final desse vídeo, porque a gente vai ter muita coisa interessante e a gente vai estar falando sobre isso. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixa o seu like, tá? Isso é muito importante também. Bom, gente, o que significa renunciar no sentido cristão, né? O que a gente pode dizer como renúncia? Então, a renúncia é você deixar de lado, é você deixar para trás, é você tirar da sua vida aquilo que de repente está te impedindo de você ter uma comunhão melhor com Deus, você estar mais próximo de Deus. Então, a renúncia no sentido cristão, ela pode significar que você precisa abrir mão de alguma coisa, de algo, de alguém que de alguma forma possa estar te impedindo de viver esse relacionamento mais profundo com Deus, de estar mais próximo de Jesus, de viver uma intimidade mais próxima com Ele. Nesse vídeo eu vou te dar alguns exemplos, mas lembrando que a gente não está dizendo que você tem que abandonar tudo ou parar tudo, não é isso. Mas você precisa olhar para a sua vida e identificar coisas que estão tirando Jesus, estão tirando a sua intimidade com Jesus do foco. Estão te fazendo perder tempo com outras coisas. E isso é muito importante, você parar, olhar para a sua vida e identificar quais coisas estão te impedindo, estão te tirando do foco de Jesus. Existe um texto lá em Romanos capítulo 8, verso 13, que diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminha para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, você viverá. Então é exatamente isso que a gente vai estar falando nesse vídeo. Se a gente opta, se a gente escolhe viver coisas que são da carne, que são próprias da carne, a gente provavelmente vai caminhar para um caminho de morte espiritual. Mas quando a gente escolhe as coisas de Deus, a gente então está vivendo, está caminhando para uma vida espiritual saudável, com uma intimidade de Deus. E o primeiro ponto que eu quero te dizer, que talvez você precisa prestar atenção na sua vida para viver essa renúncia, é o abandono do pecado. O abandono do pecado é você prestar atenção na sua vida e deixar de lado alguma coisa, questões que estão te afastando de Deus. Pode ser um comportamento, pode ser um pensamento, podem ser palavras, podem ser amizades, pode ser diversas questões que estão te conduzindo para um pecado, estão te afastando de Deus. E essas coisas precisam ser vistas. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é clara, nós precisamos largar o pecado, largar aquilo que está nos impedindo de ter essa comunhão com Deus. Então, nós precisamos prestar atenção. Existe um caso de José. José na Bíblia, quando ele está com a esposa de Potifar, ela está tentando ele, ela está querendo ficar com ele, só que ela é uma mulher casada. O que José faz? José vira as costas e sai correndo, ao ponto dela segurar a roupa dele e ficar com ela. Por que ele foge? Porque ele não queria pecar contra Deus. Ele não queria pensar na possibilidade de pecar. Então ele vira as costas e vai embora. Em muitas circunstâncias das nossas vidas a gente precisa fazer isso. Quando a gente está com pecado na nossa frente, a gente precisa virar as costas e ir embora. Por quê? Porque a gente talvez não consiga resistir. Tem muita gente que acha que vai conseguir resistir o pecado e acaba caindo nele. Então, se o nosso alvo é Jesus, nós precisamos renunciar isso. Quem sabe virar as costas e sair correndo. E nesse caso, então, a gente precisa prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Para quê? Para a gente estar alinhando isso à vontade de Deus, alinhando a palavra de Deus. Tem um texto que fica lá em Gálatas, capítulo 5, verso 24, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Também, em segundo lugar, o que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo é o desprendimento material, tá? O que seria isso? Você querer crescer, buscar ter recursos materiais, ter uma vida melhor, isso não é pecado, isso não tem problema nenhum, a Bíblia não tem problema nenhum com isso. A questão é, se o seu foco está só no trabalho, se o seu foco está só em ganhar dinheiro, se você não está tendo tempo para Deus, para Jesus na sua vida, isso
pode estar te impedindo e você vai precisar fazer uma renúncia até certo ponto. Por quê? Porque trabalhar é importante, ganhar dinheiro é importante, ter uma vida financeira saudável é importante, Jesus quer isso para sua vida, mas isso não pode te tirar da presença de Jesus. Se isso está te impedindo de ter comunhão com Jesus, está te impedindo de ir à igreja, está te impedindo de ler a Bíblia, está ficando cansado ao extremo, você precisa aprender a dosar isso, sabe? Nós precisamos aprender a ter equilíbrio na nossa vida espiritual. E pode ser sim que em alguns casos você precisa renunciar a alguma questão material. Isso vai significar uma questão de prioridade, sabe? Quando nós realmente colocamos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, todas as coisas nos serão acrescentadas. Existe um texto que fica lá em Mateus capítulo 6, verso 19, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis para vós tesouros no céu. Não que nós não possamos fazer isso, mas precisamos verificar se verdadeiramente isso é o mais importante, se isso está sendo positivo para você. Então, lembre-se, equilibre as coisas na sua vida. E tem um texto magnífico que fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, busca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Em terceiro lugar, uma renúncia que eu quero te dizer são os sacrifícios de desejos pessoais. O que pode significar isso? Às vezes nós temos desejos, nós temos vontades, coisas que nos agradam, coisas que nós fazemos, que satisfazem os nossos desejos pessoais. Mas que se isso estiver tomando a prioridade de Jesus na nossa vida, nós vamos precisar sim deixar isso de lado. Nós vamos precisar sim equilibrar as coisas na nossa vida. Talvez assistir muitos vídeos, assistir uma série, talvez seja jogar um videogame, seja um jogo de futebol, eu não sei. Talvez tantas coisas que você faça que sim, são coisas que te satisfazem pessoalmente, te dão prazer. Porém, isso também não é pecado. Porém, você precisa entender que tudo precisa ter o equilíbrio. Se isso está tomando demais o seu tempo, que você agora não está tendo tempo para Jesus, não está tendo tempo de buscar Jesus, você precisa rever isso e, quem sabe, fazer sim uma renúncia em alguns aspectos. Tem um texto lá em Lucas, capítulo 9, verso 23, que diz o seguinte: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ou seja, talvez existem coisas que nós precisamos carregar e seguir a Jesus. E isso vai envolver uma série de fatores na nossa vida. Então nós precisamos pensar, avaliar o que está te impedindo. Você tem que pensar a respeito disso. Bom, gente, quando nós caminhamos nesse caminho de renúncia, automaticamente a renúncia ela te conduz para um crescimento espiritual. A renúncia, ela vai então te permitir ter mais comunhão com Deus, porque você vai estar renunciando coisas que estão tirando Deus do centro da sua vida e isso vai te conduzir para uma intimidade maior, ou seja, você vai ter um crescimento espiritual, porque agora você vai ter mais tempo de ler a Bíblia, você vai ter mais tempo de orar, você vai ter mais tempo para jejuar, ou seja, você está começando a buscar essa comunhão com Deus e isso vai ser um caminho natural. Automaticamente, essa renúncia que você está fazendo, ela vai te conduzir para um crescimento espiritual. E nesse processo, então, desse crescimento, nesse caminho que você está percorrendo, automaticamente você vai começar a ter um relacionamento mais profundo com Deus e por meio do Espírito Santo você vai ter esse relacionamento sendo solidificado e isso vai te conduzir para essa maturidade. Tem um texto que fica em João 15:15 que diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que lindo, olha que interessante esse versículo que nós lemos. Quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos fixados, firmados na videira que é Jesus, os ramos começam a frutificar. Então esse caminho de crescimento espiritual, essa renúncia que você fez te conduziu para esse caminho e agora você vai começar a frutificar em Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de você, vai te dar recursos, vai te potencializar os dons que Ele já te deu e aí você vai começar a frutificar no Senhor. E por último, então, eu quero falar sobre o exemplo de Jesus. Jesus foi o maior exemplo de renúncia. A renúncia de Jesus, onde Ele renunciou ser Deus, Ele renunciou ser o Todo-Poderoso para vir, para servir,
para então salvar a humanidade, esse é o maior exemplo para todos nós que somos cristãos. Por amor a mim e a você, ele se entregou, ele se humilhou e ele serviu ao ponto de se entregar, fazendo com que fosse assim o maior exemplo para as nossas vidas. E aí tem um texto que eu queria deixar para você, que fica lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Que eu e você possamos seguir esse exemplo maravilhoso de Jesus, onde ele renunciou tudo para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de viver nele. Então, que eu e você hoje possamos olhar para a nossa vida, identificar aquilo que nós precisamos de verdade renunciar, para vivermos a maravilha de estar com Cristo, para vivermos esse crescimento espiritual, aonde nós caminhamos para uma maturidade de cristão, aonde nós estamos buscando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, buscando Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, e aí todas as coisas Ele vai acrescentar em nossas vidas. Lembrando então, gente, que renunciar não é perder. Renunciar é deixar algo de lado para que você ganhe algo muito, muito, muito maior na sua vida. Agora eu quero te dizer rapidinho quais são os benefícios da renúncia. Em primeiro lugar, um benefício maravilhoso que você vai ter é a liberdade espiritual. Você vai estar livre o quê? Das amarras, das prisões do pecado, livre das amarras daquilo que te afastava de Deus. Você agora em Cristo, você tem essa liberdade incrível, onde você pode escolher sim, não pecar mais. Você agora tem a liberdade de escolher dizer não para as coisas do mundo. Você é livre para isso. Isso é incrível. Quando você renuncia, você também traz uma abertura, você abre um espaço novo na sua vida para Jesus entrar e para que ele então traga realizações na sua vida. Uma outra questão também de benefício é uma paz interior, é uma paz que o mundo não conhece, mas que Jesus te dá. Antes nós vivíamos tristes, antes nós vivíamos abatidos, mas agora nós temos paz e alegria, mesmo diante das dificuldades. Essa paz interna só Jesus pode te entregar. Bom, e por último nesse vídeo, então, como nós devemos então praticar essa renúncia? Quais passos nós precisamos dar para viver essa renúncia mesmo de fato? E eu quero trazer aqui alguns passos muito práticos para a sua vida. Bom, em primeiro lugar, você precisa fazer uma autoavaliação. Nós dizemos aqui nesse vídeo algumas questões que podem talvez estar te impedindo de você seguir e estar nesse crescimento espiritual. Então você precisa olhar para a sua vida, fazer essa autoavaliação. O que de fato está te atrapalhando? O que de fato está te deixando longe de Jesus? O que de fato está te impedindo de viver isso? Olhe para a sua vida, analise isso, identifique, seja comportamentos, atitudes, palavras, pensamentos, o que? O que está te atrapalhando de fato? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te ajudar a fazer essa autoavaliação. Peça a ele, sabe? E o segundo ponto é a oração. Então você vai estar orando e pedindo a Deus que ele te ajude a identificar aquelas questões que de fato estão te atrapalhando. E você vai fazer então essa autoavaliação com a orientação do Espírito Santo de Deus. Então você vai fazer autoavaliação, você vai estar orando, você vai estar lendo a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a nossa inspiração, ela é a palavra de Deus em todo sentido. Então ela contém tudo que eu e você precisamos para vivermos uma vida de renúncia. Então lembrando, você vai fazer uma autoavaliação, você vai orar, você vai ler a Bíblia e você também vai buscar apoio na sua comunidade cristã, na sua igreja, no seu grupo de estudos, seja lá onde for, mas busque esse apoio, peça ajuda sim, se for o caso, né? Esteja com seus líderes, peça ajuda. Busque também testemunhos de pessoas que tiveram renúncia, que fizeram suas renúncias e que tiveram um testemunho maravilhoso para te contar, de uma vida impactante, que vão te ajudar também a tomar essa decisão. Ao longo dessa jornada, pode ser que apareçam algumas dificuldades, mas eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinho, você não está sozinha, lembre-se disso, tá? Jesus está com você nessa jornada. Se você disse não para alguma coisa que estava te impedindo de estar com Ele e você tomou a decisão hoje de estar com Jesus, Ele está com você.
Ele é o mais interessado que tudo dê certo para você. Então, se você está se sentindo levemente triste, se as coisas começaram a ficar um pouco confusas para você, lembre-se disso. Jesus está contigo, você não está sozinho, sozinha. E para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer mais uma pergunta. O que você, de fato, com tudo que eu te falei, está realmente disposta a renunciar por Jesus Cristo na sua vida? E aí eu quero te pedir, coloca aqui nos comentários, compartilha com a gente o que Deus tocou no seu coração ao assistir esse vídeo, o que Ele te mostrou que você precisa renunciar. Compartilha com a gente e coloque também quais outros assuntos vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui no canal para que então mais vídeos como esse pudessem chegar até você. Então, queridos, ficam com Deus, Deus abençoe e até o próximo.